Shalom, shalom, bom dia. Vamos para o devocional da manhã? Glória a Deus. Vamos continuar falando de fé. Aleluia. Evangelho escrito por Marcos, capítulo número 4, do versículo 35 ao versículo 41. Uma história maravilhosíssima para alicerçar sua fé, para te direcionar como você vai usar a fé. Marcos capítulo 4, versículo 35, diz assim: E naquele dia, já sendo tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para o outro lado. Veja bem, quando nós estamos andando com Jesus, Ele sempre nos direciona para onde nós temos que ir. Esse é o primeiro versículo que Deus está falando para nós. Quando você estiver andando com Deus, Ele sempre vai te direcionar para onde você deve ir. Espere a voz de comando dele. Versículo 36. E despedida a multidão, levaram-no consigo. E assim como estava no barco, havia também com ele outros pequenos barcos. Quando você estiver andando com Jesus, com Deus, pessoas irão te seguir. Então preste atenção na sua conduta, porque as pessoas estão de olho na sua conduta. Seja referência de Jesus Cristo na terra. Nós temos que ser referência de Jesus Cristo na terra, de modo de conduta, de como nós estamos andando. Amém? Para agradar a Deus. Versículo 37. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco de modo que já se enchia. Versículo 38. E ele estava na parte de trás do barco, na popa, dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram dizendo-lhe: Mestre, não te preocupa que pereçamos? Veja bem, quando nós estamos andando com Jesus Cristo, nós estamos andando com Deus, passamos por adversidades, passamos por situações. Não é porque você está com Jesus Cristo que você não vai ter momentos de dificuldade, momentos de aflições, momentos de adversidades. Só que nesses momentos de adversidades, como é que está sendo a sua postura? Você está reclamando? Você está desconfiando de que Deus não está mais com você? Só porque você está passando por algum momentinho de dificuldade? Nós não devemos ter em nosso coração esse pensamento de que Deus nos abandonou, de que Deus não está conosco, de por que isso está acontecendo comigo, esse questionamento, por que eu estou andando com o Senhor, olha essa tempestade. Deus não quer isso de nós. Os momentos de adversidades servem para uma coisa, e você vai ver o que é, e Jesus vai responder aqui. Versículo 39. E ele, Jesus Cristo, se levantando, repreendeu o vento e disse para o mar: Paz, aquieta-te. E o vento cessou, e houve grande calmaria. Versículo 40. E ele lhe disse: Por que sois teimosos? Por que sois temerosos? E ainda não tem fé? Olha só, os momentos de dificuldades, os momentos de aflições, são para nos impulsionar a usar a nossa fé. De nós mostrarmos que nós verdadeiramente estamos crendo em Deus, que nós verdadeiramente cremos em Deus, de que Ele está conosco e de que nós estamos com Ele também. E se nós estamos com Ele, nós podemos usar a nossa fé. Nós podemos direcionar, delegar a ordem, falar: essa situação está resolvida em nome de Jesus. Que haja paz na minha família, que haja paz na minha casa, que haja paz no meu trabalho. Nós temos que saber delegar, dar voz às situações. Como ele disse também numa passagem aqui em Marcos, quando passou por uma figueira e secou a figueira, e os discípulos se escandalizaram, falando: a figueira secou. Aí ele falou: se vocês tiverem fé e falar para este monte, saia daqui e vai para lá, assim acontecerá. Então não basta somente ter fé, temos que declarar. E aqui, os discípulos disseram, e 41, e eles temeram muito e diziam uns aos outros: que espécie de homem é esse que até ao vento e o mar lhe obedecem? Olha só, Jesus Cristo, ele tem autoridade sobre tudo e todas as coisas, como fala em Filipenses também, que Deus o exaltou, que deu o nome que está acima de todos os nomes, para que todo joelho se dobre, tanto no céu e na terra e debaixo da terra, toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Tudo obedece à soberania de Jesus Cristo. Quando nós declaramos o nome de Jesus Cristo, as coisas se submetem a Ele. Todas as coisas se submetem a Ele. Mas nós temos que saber usar com fé.
não tendo dúvida em nosso coração. Jamais tenha dúvida em seu coração de que Deus está contigo. Jamais tenha dúvida de que Jesus Cristo está com você nessa situação. Os momentos de adversidades servem para nos impulsionar a usar a fé de forma genuína, verdadeira, sem dúvida, sem medo, crendo que já está acontecendo, crendo que irá acontecer, crendo que aquela situação irá ser resolvida. Amém? Saiba usar sua fé de modo correto, que agrade a Deus. Amém? Glória a Deus. Darei a bênção sacerdotal, Números capítulo 6, versículo 24. Eu peço agora no nome de Jesus Cristo que o Senhor te abençoe e te guarde. Versículo 25. O Senhor sobre ti levante o rosto, faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Versículo 26. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Darei também a bênção apostólica, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14 da King James. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Deus vos abençoe.